Zelamar, como é que foi a reunião ontem, já que não tem ninguém daí, vamos bater um papo aqui. Como é que foi a reunião ontem à tarde? Eu não participei da data de manhã e à tarde eu não consegui acessar o link. Eu queria participar da reunião à tarde. Como é que foi ontem a reunião à tarde? Boa tarde. Foi boa. Nós fizemos uma releitura da desenvolvimento humano, né? Nós fizemos uma releitura da Lei 171, né? O que foi colocado em prática, o que aconteceu nesses nos últimos 10, 12 anos, né? Uhum. Dentro do desenvolvimento humano, parte de habitação, educação, saúde. Então, a gente pegou a Lei 171 e fomos fazendo uma revisada, né? Até para ver o que precisa ser feito agora na PL 023, né, em relação a isso. Na próxima reunião, a vereadora Cristina vai fazer uma apresentação lá de alguns pontos que ela acha que é importante serem colocados acho que como projeto, né, de emenda e futuras, né? E também ficou o nosso trabalho aqui. Acho que um vereador querendo entrar aqui, me mandou mensagem aqui, só um pouquinho. Acho que é o Pádua do CREA. E aí, na nossa metodologia de trabalho, que acho que também vai ser aqui, acho que a partir de agora, do meio para o fim, que a gente fez uma leitura dos diagnósticos, a gente debateu o diagnóstico, os assuntos, né? A Fernanda está apresentando algumas questões que vieram na PL 023, receber de vocês receber dos vereadores essas emendas, propostas de emendas, né? Para que a gente possa fazer um relatório e depois mandar lá para a comissão mista. Então, cada subcomissão vai mandar um relatório, né, para a comissão mista. Apesar que o vereador que não apresentar na subcomissão, nada impede de ele apresentar lá direto na comissão mista. Na mista, né? Mas a ideia é que chegue por subcomissões, para que já chegue as emendas mais segmentadas, né, para que não disputa um territorial, daqui a pouquinho vá para o humano, depois vai para o, né, meio ambiente. Então, discute todo o territorial, por exemplo, depois discute todo o humano, depois todo mobilidade, né? Eu acho que é isso. Não conversei com o vereador Lucas Quitão sobre esse assunto, só conversei com ele e com a Gabriela, que o nosso relatório, a partir de, qual é que é a nossa, nessa fase, né? Qual é que é o nosso trabalho aqui como consultor? Participar das reuniões com vocês, discutir alguns assuntos e trazer algumas propostas que sejam técnicas, que os vereadores queiram conhecer mais a fundo, né? Outras visões, alguma coisa nesse sentido. E também abarcar no relatório as propostas dos vereadores, né? Com a nossa ajuda, né? Com ou sem a nossa ajuda. Com certeza. Com certeza. O vereador Paulo Magalhães já está aí, um dos vereadores que mais conhece a cidade de Goiânia. Não posso falar que ele é o que mais conhece, senão o presidente Anselmo Pereira briga comigo. Então, é um dos que mais conhece a cidade de Goiânia. Se eu falar que é ele que conhece mais que o Anselmo, dá briga na Câmara Municipal. E com o executivo, com o prefeito Íris, né? Também. Boa tarde, vereador. Boa tarde a todos vocês. É uma comissão de dois, né? Não é isso? Virou, né? Deve ser de dois, né? Mas olha que eu mandei lá no grupo hoje, hein, Paulo? Hein? Eu mandei no grupo hoje cedo lá, ó, comissão, subcomissão de mobilidade, né? Tudo lá, transporte, acessibilidade às 2 horas, o link. Botei o link naquele grupo que nós criamos de subcomissão, mas eu sabia que você estaria presente. Eu estaria presente e você estaria presente. Mas estamos aqui, né, mano? Vamos ver o que, é que nós podemos fazer em favor desse plano diretor para ver se a gente consegue consertar algumas coisas que ficaram erradas durante esse tempo todo aí, 13 anos.
Não tenha dúvida disso. Vamos ver se a gente consegue botar esse plano diretor com aplicabilidade, né? A gente está falando muito disso aqui no nosso, principalmente na nossa subcomissão, a gente fala das nossas cartas de intenções, mas a gente tem que começar a partir para a aplicabilidade desse plano diretor nos próximos 10 anos. Eu não sei se a gente vai conseguir realmente coibir alguns abusos do poder econômico nesse novo plano diretor, porque Goiânia realmente se tornou a capital do paliteiro e realmente esqueceram que o meio ambiente faz parte da vida. E eu vou estar aqui em defesa do meio ambiente, é claro, é evidente, contestando e aquilo que eu acho que está sendo abuso econômico em cima dos parques, das nascentes. Nós vamos estar aqui atentos sobre isso aí. Fernando, o que a gente iria... Qual era a pauta do dia de hoje, da nossa reunião? Boa tarde, vereadores, vereador Álvaro, vereador Paulo. Então, eu fiz uma mudançazinha, vereador, quanto à forma da abordagem, porque a gente estava abordando artigo por artigo, e o que acontece? Quando a gente faz isso, a gente está olhando só dentro da mobilidade. Então, eu fiz um retrospecto das duas nossas primeiras reuniões, e agora eu defini que acho que fica melhor para a gente se nós fizermos uma abordagem por tema. Por quê? O tema mobilidade, ele se insere em todos os outros temas. Então, quando eu olho a mobilidade só sobre o ponto de vista dos artigos que se referem à mobilidade, eu vou ter coisa que está sendo discutida lá no territorial, coisa que está sendo discutida lá no desenvolvimento econômico, que eu não estou abordando aqui. Então, o que eu achei que seria interessante, já que eu estou participando de outras comissões aí, o Selomar está presente em todas, se a gente abordasse por temática. Por exemplo, na reunião passada, nós falamos do estudo de impacto de trânsito. Ele tem, na verdade, uma abordagem dentro da mobilidade, ele está só de forma superficial, ele está falando que vai ser abordado através de uma lei específica, até que a gente já tenha essa lei e tal. Só que lá no territorial, né, participando da reunião do territorial, a gente acabou percebendo que o estudo de impacto de trânsito ele é abordado lá no territorial, já com algumas alterações sobre a lei. Então, eu fiquei pensando que se na hora de abordar cada assunto da mobilidade eu fosse no plano todo, correndo atrás de tudo que o plano fala sobre aquele tema e trazer para vocês sobre isso, a gente poderia fazer o seguinte, tá levando nas outras discussões o que foi discutido aqui para fechar esse assunto. O que o senhor acha dessa abordagem? É melhor sim, eu acho interessante, né, Paulo? Liga o microfone, Paulo, tá desligado, seu. Competente. Está ouvindo agora? Agora tá beleza. Eu estou de pleno acordo. Acho que nós temos que jogar a bola para frente, mas com responsabilidade. Não podemos ter muita pressa, mas também não podemos ficar parados. Vamos falar cada assunto e cada vez e vamos botar em prática. Estou pronto para isso. Viu, Fernando? Estou pronto aí para o assunto. Certinho, então, vereador. Então, vamos começar? Posso compartilhar a tela? Pode. Começar? Pode. Já que os nossos outros companheiros não chegam aí, vamos começar aqui do que a gente abordou. Então, esse aqui foi o nosso retrospecto passado, né, da reunião passada que nós fizemos, que nós abordamos aí, estávamos fazendo abordagem por artigos, e aí a gente abordou o artigo 20 e o 21, que eram só as apresentações e os objetivos e as diretrizes do eixo da mobilidade.
aí, na passada, nós fizemos um retrospecto das diretrizes, apontando aquelas diretrizes que a gente ainda não tinha apontado, até porque houve um questionamento sobre isso. Depois a gente falou especificamente do artigo 22, que é a elaboração do plano de mobilidade, e eu deixei em aberto porque, na verdade, a gente não definiu, porque o maior problema que esse artigo 22 apresenta é o fato dele não estabelecer uma data para a elaboração do plano, embora ele esteja vinculado à lei, mas o senhor mesmo, vereador Álvaro, pontuou a questão de que, se nós ficarmos só à mercê da lei, que hoje está prevista a elaboração do plano para 2023, e se nós conseguirmos aprovar agora o plano diretor, né, nós vamos ficar aí com um intervalo e tal. Então, tinha sido discutido que talvez a gente colocasse essa data para 2021, né? Acho que foi final de 2021. Então, era só para a gente bater o martelo se isso vai constar do plano, se vai constar do plano diretor, para a gente também colocar isso aí com firmeza na ata, para que a gente possa passar para os outros colegas, porque se a gente não elabora o plano, na questão de aquisição de recursos para a área de mobilidade, a gente fica aí comprometido, né? Eu acho que a gente tinha colocado para o final de 2021, alguma coisa desse tipo. Foi. Né? Então, eu vou acrescentar aí para a gente também colocar na ata essa data, não se esquecer. Depois eu entrei no artigo 23, o artigo 23 ele só faz uma relação dos programas que são abordados aí dentro do tema da mobilidade. Depois a gente começou a tratar do artigo 24, 25. O artigo 24 trata dos objetivos do programa da rede viária. E o artigo 25 começa a elencar das ações. E a gente estava, então, fazendo tópico por tópico nesse aspecto. E aí eu entendi que a melhor abordagem vai ser se a gente fizer a abordagem por temas e não por artigos, porque aí nós vamos poder abordar outros temas e são afeitos não só da mobilidade, mas são aí contemplados em outros aspectos, né? em outras temas do plano. E aí eu dividi nesses temas que estão aí, ainda está faltando alguns aqui, que eu não tinha composto tudo, que é a parte do aeroporto do nosso aeroporto, que é a parte de transporte aeroviário, é contemplado aí também. E à medida que eu for participando de outras reuniões com outros grupos, quando a gente for discutindo temas que são relacionados à mobilidade, eu trago aí também. Então, eu voltei a colocar aqui, porque eu acho que é interessante eu passar para vocês isso daí, sobre os polos geradores de tráfego, que a gente chama de, na verdade, hoje é chamado de polos geradores de viagem. Então, ele aparece porque é mais abrangente quando eu falo das viagens que do tráfego, e ele envolve o estudo de impacto de trânsito e o relatório de impacto de trânsito. E é nesse aspecto, bom, aí só mostrando para os senhores os temas que nós já estamos constituindo, né, que são os corredores estruturadores, que é o sistema de calçada, transporte coletivo, sistemas cicloviários e bicicletas, né, programação de orientação do tráfego, que é o POT, sobre estacionamentos e sobre transporte de carga. Mas a gente ainda tem outros temas, depois na próxima apresentação eu completo isso aí, para a gente não ficar sem os outros temas afeitos a esse daí. Esse slide aqui está...
Ah, não, tá certo. Tá certo. Bom, então é o seguinte. Os polos geradores de tráfego ou polos geradores de viagem, acho até que é melhor a gente colocar aqui de viagem, já que a gente está tratando como PGV, né? Vamos arrumar isso aqui para não ficar errado aí. Então, os polos geradores de viagem, ele aparece dentro da mobilidade no programa, no artigo 25, que fala do programa de readequação da rede viária, que ele aponta só a necessidade de prevenir e mitigar. E no artigo 33, que também é relativo à mobilidade, ele fala de estabelecer contrapartidas físicas para mitigação. Eu entendi, como ele não especifica, o que seria estabelecer as contrapartidas físicas para mitigação. Que seria, em cada situação que nós tivermos, essas medidas que, no caso, dotar de baia de estacionamento, por exemplo, uma escola, um empreendimento tipo escola, né? A gente chegou a discutir isso aqui. Ela vai ter que, a partir de agora, toda vez que formos aprovar um projeto de uma escola, ela vai ter que apontar uma baia de estacionamento, uma baia de embarque e desembarque para o aluno. Se for um empreendimento de, sei lá, quantos pavimentos, vai ter que ter tantas vagas na garagem. E como? Né? Já foi suscitado aí a discussão dos edifícios de menor porte, sem estacionamento. Então, eu penso que nós teríamos que definir algumas coisas dentro desse estabelecer as contrapartidas físicas. O que significa isso? Né? Lá ele não estabelece, ele não explica o que seria esse estabelecimento das contrapartidas físicas. Mas, no entanto, no artigo 259, que aí já não está dentro das questões afeitas à mobilidade, mas está lá no ordenamento territorial, ele fala que o EIT vai ser elaborado a partir... O EIT é o Estudo de Impacto de Trânsito, que é o que que fala das medidas mitigadoras ou compensatórias, dependendo. Então, esse estudo de impacto de trânsito, ele seria feito a partir de análise prévia daquele polo gerador de viagem. Ou seja, quando eu fosse pedir a aprovação de um polo gerador de viagem, aí é que eu iria estabelecer as contrapartidas físicas, né? Que é justamente o que ele coloca aqui. E ele ainda fala o seguinte, que esse estudo de impacto de trânsito, ele vai ser estabelecido ou será disciplinado por uma lei específica, que hoje é a lei que nós temos aí, né? Só que, por que eu trouxe aqui? Porque exatamente nos artigos que se seguem, nós temos aí algumas diferenças do que está na nossa lei relativo aos polos geradores de viagem e o que está no nosso plano diretor aí, nesse projeto de lei do plano diretor. E uma das coisas que ele estabelece, eu vou mudar aqui o slide, que é justamente isso aqui, ó. Ele altera a lei 8546 com relação aos estabelecimentos de ensino. Esse foi o que eu consegui identificar, embora ele faça uma leitura diferenciada com relação a outros polos. Ou seja, na lei ele determina uma coisa, lá no plano diretor ele determina outra. Então, ele fala nessa lei 8546 que os estabelecimentos obrigados a estabelecer vagas de estacionamento, não tinha a questão da baia. São estabelecimentos de ensino com mais de 2.000 metros quadrados. E nesse nosso plano diretor, e aí que é o momento da gente discutir, nesse PL nosso, ele fala que são os estabelecimentos de ensino a partir de 360 metros quadrados. Bom,
se é mais restritivo, vamos fazer a leitura assim, do ponto de vista do trânsito, é melhor, né? Que a gente resguarde. Mas, numa discussão do desenvolvimento econômico, né? O Celomar estava lá presente também, houve a seguinte discussão, acho que foi até a vereadora Tatiana que colocou isso, e eu achei muito pertinente. Um estabelecimento de ensino de 360 metros quadrados, vamos supor que ele seja feito lá no Curitiba, né? Longe do centro, que não, é um lugar que não tem muito trânsito, eu vou estar acabando cerceando esse estabelecimento dele se estabelecer, em razão de ele ser um estabelecimento pequeno, e eu estou obrigando ele a medidas mitigadoras muito representativas. E essa discussão, eu entendi que ela ficou um pouco aberta lá no desenvolvimento econômico, então achei que seria interessante a gente trazer para discutir aqui, vereadores. Eu acho também isso que a vereadora Tatiana colocou, Fernando, é muito pertinente, porque a gente que tem um pouco de noção da área, principalmente de educação, que a gente milita há muito tempo, a gente sabe que com um empreendimento desse tamanho, desse porte, se for no mínimo aí de 360 metros quadrados, né, que foi a metragem que você passou, não é isso? Isso. 360 metros quadrados é uma entidade de ensino muito pequena, né? Então, de repente, isso aí acarretaria para você fazer uma baia de retorno, e mesmo assim pela quantidade de alunos que estariam lá, né? Porque a gente sabe que onde a gente tem maiores problemas são justamente nos grandes locais de ensino, não só de ensino médio, como ensino superior também, justamente onde a gente tem uma construção muito maior do que 360 metros, né? Muito mais acima de 2.000 metros quadrados. Então, eu acho que essa colocação do vereador Tatiana foi muito pertinente. Eu acho também que a gente tinha que delimitar um número maior de metragem, né? Não no mínimo de 360 metros. Celomar, você quer colocar alguma coisa? Deixa o vereador gostaria. Paulo Magalhães aí falar. É o vereador Paulo, desculpa, vereador. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Ali no Nexo, na Avenida D, como é que vai ser o estacionamento ali? E o impacto de trânsito que vai ter ali? Porque ali, pelo empreendimento, parece que é uma coisa muito grande. O impacto de vizinhança, o impacto do meio ambiente, que ali tem nascente ali naquela região. Por exemplo, as águas nascem tudo ali no Bosque dos Buriti, nasce tudo ali, acima um pouquinho, mas tudo ali termina d'água. Então, de forma que eu gostaria de saber como vai funcionar isso, porque o impacto de trânsito e vizinhança tem que ser respeitado. Porque não adianta construir arranha-céus aí de 30, 40 andares, se as ruas são estreitas e não tem como as pessoas chegar e nem sair. Então, eu acho que tudo isso tem que ser pensado para que as coisas possam acontecer em favor da população, do pedestre. Não temos área para pedestre. As calçadas... Agora eu estava vindo ali, na Avenida Botafogo, com a terceira radial, é impedido virar para a esquerda, porque é mão totalmente ao contrário. Todo mundo entrando ali. Quer dizer, o povo não respeita a placa, o povo não respeita nada. Então, de forma que, para construir esses empreendimentos, tem que ter localidade que realmente possa captar a área de estacionamento. Porque nós podemos exigir dos empreendedores que tem que ter área de estacionamento, mas também a nossa prefeitura não tem área de estacionamento na própria prefeitura. A área tão grande aquela, não tem estacionamento para as pessoas que lá vão. Lá se coloca os carros no meio de cerrado. Quando chega, ficou sem a roda, sem o som do carro, porque não tem estacionamento apropriado para que as pessoas possam realmente chegar até a prefeitura para resolver suas situações em qualquer secretaria daquela. Então, de forma que eu acho que o estacionamento é uma coisa de grande importância, de grande relevância também. O fluxo de carro que nós temos em Goiânia hoje é muito grande, parece que é um carro para cada habitante. Nós temos 2 milhões, parece que tem mais de 2 milhões de veículos dentro de Goiânia, não tem certeza do levantamento. Mas eu gostaria que o impacto de trânsito e de vizinhança fosse colocado em pauta para que nós possamos realmente defender o interesse da população. Bom,
Eu acho que assim, talvez o vereador Paulo Magalhães não entendeu aqui. Nós não estamos, nesse momento, criticando o instrumento. Acho que o instrumento ele é importantíssimo, né? Mas sim o início dele, né? Que até a Fernanda deu o exemplo, que 360 metros, início com 360 metros quadrados, vai pegar o quê? Às vezes uma creche. Imagina uma creche lá no Vila Curitiba, que atende lá 20, 30 crianças, mais ou menos, nem isso, porque 360 metros tem um padrão aí de uso, né? E aí essa mãe, por não ter lá no Curitiba, ela vai ter que botar o filho no ônibus para botar numa creche maior, onde ela tem possibilidade de conseguir, essa outra creche tem condições de atender as demandas e os ritos dos instrumentos previstos no plano diretor. Eu entendo, nosso entendimento aqui, o meu entendimento, eu acho que talvez da Fernanda, até porque em outro grupo a gente está pensando nisso, é que esse instrumento ele deveria vir em lei específica e ser melhor estudado, né? Talvez algumas regiões mais pobres e que não tenham um fluxo tão grande de carro, não seja necessário a pessoa fazer esse estudo. Agora, o cara vai fazer uma escola lá de 1.000, 2.000 metros quadrados, esse já é um outro porte. Acho que esse cara tem realmente obrigação, vereador, de fazer esse estudo aí para mitigar o impacto dele. Acho que era o que a Fernanda queria colocar. É isso aí, Selomar, porque, vereador Paulo, esse assunto específico que a gente entrou, ele não faz referência a empreendimentos como Nexus. Esse empreendimento do porte do Nexus, que é um empreendimento multidisciplinar, né, multiatividades, ele já está estabelecido que esse tipo de empreendimento é um polo gerador de viagem, ele é obrigado a fazer o seu instrumento de estudo de impacto de trânsito, de estudo de impacto de vizinhança, né? Talvez o que tenha acontecido aí com relação ao Nexus, eu sei alguma coisinha, assim, a gente não sabe de tudo, mas que eu sei que aconteceu em relação ao Nexus, que foi dado a ele a prerrogativa de fazer um estudo de impacto de trânsito ou de vizinhança, as duas coisas, resumida, para que depois fosse feito o estudo realmente completo. Né? Essa é uma outra história, um outro empreendimento, mas, de qualquer forma, o plano diretor ele já prevê que esse tipo de estabelecimento ele faça o impacto de trânsito, o estudo de impacto de trânsito e o estudo de impacto de vizinhança. Né? Talvez seja até por isso, sei lá, que a obra esteja aí embargada. Eu sei que o Ministério Público foi acionado e que estava aí vendo alguns problemas relativos a isso. Mas o que nós estamos falando aqui, vereador, é de empreendimentos escolares, isso é especificamente do escolar, que nessa lei, que é de 2008, ela falava que empreendimentos escolares com 2.000 metros quadrados de área seriam obrigados a fazer os seus estudos de impacto de trânsito. Mas esse plano diretor nosso, ele já estabelece que empreendimentos pequenos, de 360 metros, também sejam obrigados. O que nos chama atenção e que nos preocupa é se alguém da iniciativa privada, com um empreendimento tão pequeno como esse, quiser colocar isso aí no interior de um bairro, ele não vai conseguir. Escola de inglês, né? Isso, uma escola de inglês, um berçário, alguma coisa assim, não vai conseguir colocar um empreendimento, porque o custo de elaborar um estudo de impacto de trânsito é muito alto. Então, eu acho que o que a gente deve ficar atento para essa lei é que isso deve ser olhado com maior cautela com relação à área do empreendimento, né? Até porque em determinados bairros, empreendimentos como esse não vão precisar nem de estacionamento, empreendimentos desse porte, porque o uso quem faz é a própria população local. Né? Então, acho que a gente não pode estabelecer uma mesma regra para um empreendimento num bairro como o Setor Bueno e um bairro como os nossos bairros da periferia, né? Que nós estaríamos tirando
2 direitos. Um das pessoas usarem um empreendimento desse, porque ninguém ia querer implementar lá, e o fato também do empreendedor não querer implantar um empreendimento desse num bairro mais distante. É só isso que eu chamo a atenção, acho que tem muito a ver com desenvolvimento econômico, né? Porque é um estabelecimento, e acho que isso aí precisa ser melhor revisto dentro do plano. Por isso que eu trouxe esses aspectos aqui para a gente discutir. Até para contribuir, trazendo mais uma informação, nós, lá no Polo de Desenvolvimento Econômico, nós trouxemos um estudo que escolas pequenas como essa, creche, de apoio, elas têm que estar a 300, em média, 300 metros, um raio de 300 metros da casa da pessoa. Então, o ideal é que nos bairros dos trabalhadores, né, nós tenhamos essas creches, né, escolas menores, mais próximo. Então, nós temos que facilitar esse acesso a essa escola aí. Empreendimentos acima de, vai ser 1.000, 1.500, 2.000, aí tem que fazer um estudo, por isso que a nossa intenção, nossa proposta, acho que isso aí tem que ser estudado melhor, até uma proposta de lei, qual é que é o ponto inicial, quais os setores que são mais densos de escolas. Por exemplo, às vezes uma escola de 360 pode impactar o Bueno, mas pode ser que não impacte o Curitiba, não impacte, né, o Garavela, ser outro bairro que vem aí ter não tem tanto impacto de trânsito, já não está tão impactado de trânsito. Né? O Renato parece que quer falar alguma coisa. Renato, por favor. Seu microfone está bloqueado. Bom, duas observações importantes. Né? É importante que ele fique em lei específica. Essas discussões, essas ideias voltadas no plano diretor, dessas transformações da lei, mas que depois fique em lei específica para não ter risco, já que essa questão da mobilidade, essa acessibilidade, é algo muito, desenvolve muito rapidamente, não podemos ficar amarrados no plano diretor. É importante que tenha a lei específica e que ela fique disponível para qualquer alteração em função da sociedade, dessas mudanças. Aí, Fernando, quando eu falo em 360 metros, não ficou muito bem claro, assim, não fala se é metros quadrados, são metros úteis, então já ficou vago dessa forma. Eu acredito que seja importante que esse número de metros quadrados seja em função de metros quadrados de sala de aula. Da mesma forma que a gente projeta um edifício de apartamento, um edifício de escritórios, a gente calcula um de garagens não em função da metragem quadrada das salas de escritório. Então, poderia ser em função da metragem quadrada de sala de aula, porque aí está relativo ao número de alunos, que é relativo praticamente ao número que se vai ter veículos ou não. Esse número deve ser maior, 360 realmente é muito pequeno. Né? Um lote, 360 metros quadrados, você tem que uma porção muito pequena. Lógico que ele pode fazer impacto conforme o local dele. Digamos, se ele for na Avenida 85, ele vai causar impacto, porque ninguém vai lá, talvez, próximo dele ali. Mas se for um bairro da cidade, como, por exemplo, o Jardim Curitiba, que foi citado, né? Outro bairro, o Jardim América, se for um local que você vê que realmente quem frequenta é a população mais local, é uma situação. Agora, se for numa grande via de trânsito mais rápido, geralmente vai causar mais. Então, é importante que coloque não somente a metragem por sala de aula, que ser um número maior, como também penaliza em função do local que ele está sendo construído. Eu vou até compartilhar aqui a tópico que fala isso, porque quem me alertou para isso foi até a doutora Eliane, e a doutora Eliane está aqui agora, e foi em razão até disso aí que eu resolvi começar a nossa discussão agora, não mais por artigo, mas por temas, né? E aí a gente voltou nesse tema. Na verdade, aqui no projeto de lei, ele estabelece, olha lá, estabelecimento de ensino com área ocupada superior a 360 metros quadrados ou acima de 100 alunos por turno. Na lei específica, ele estabelecia com área ocupada superior a 2.000 metros quadrados e acima de 600 alunos por turno, né?
Então, a nossa discussão aqui paira no seguinte: se nós aceitarmos desta forma que está estabelecido aqui, nós já estaríamos, né, fazendo um cerceamento de direito em relação às áreas da periferia, porque todos estariam aí. E se a gente mantiver por lei específica, na verdade, a gente vai poder estabelecer mais critérios com relação a isso. A doutora Eliane está aí, eu gostaria que a doutora Eliane se posicionasse, doutora, por favor. Pois não. Boa tarde, pessoal. Eu concordo, eu entendi a linha de raciocínio do Renato, ela é correta mesmo, é interessante que fique pela área, e aí está falando, é pela área ocupada das salas, né? Porque pode ter um colégio com várias atividades, né? Com vários galpões para exercício ou para qualquer outra coisa, mas que então não é devido. Quanto à questão de lei específica, eu sou defensora das leis específicas para esses instrumentos, EIV, EIT, transferência de direito de construir, outorga onerosa, todos esses instrumentos urbanísticos, eles têm que estar contemplados no plano diretor, mas especificado, pormenorizado em leis específicas, porque aí a gente vai ter condição de trabalhar com calma, com tranquilidade, cada assunto desse aí. Esse é o meu posicionamento. Vereadores? Silvio, quer colocar alguma coisa? Eu assim, concordo em gênero, número e grau com a Eliane, porque eu percebo o seguinte, eu acho que o plano diretor, gente, é uma discussão que a gente tem tido, ele tem que ser mais de diretrizes e mais estratégico, sabe? Eu acho que tem que levantar alguns ganchos para serem depois detalhados num projeto de lei específica. Aliás, a questão do estudo de impacto de vizinhança e estudo de impacto do trânsito, eles já vieram, né? Desde a 171 de 2007, e essas leis vieram um ano depois, foi 2008, vieram em projeto de lei específico. Então, como a Eliane diz, é a oportunidade de você detalhar, de você fazer uma coisa mais maturada, mais sedimentado, olhar os nuances, né? Não tratar coisas diferenciadas, colocar no mesmo saco. Então, eu acho que é isso. Eu acho que tem que puxar agora, né? Deixar amarrado a necessidade de fazer, dar um prazo, né? Para ser, de fato, feito o projeto de lei e remetido para a Câmara e qualificar bem esses projetos. Eu acho que é isso aí. Vou dar uma contribuição, que é o seguinte, o IPCO, até 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, nós ali na 94, quase esquina com a 10, nós tínhamos um prédio ali que nós alugávamos, era uma casa, e nós tínhamos uma escola de inglês para os alunos de baixa renda, a maioria era aluno da rede pública. E era assim, se uma escola privada aí de inglês, dessas de marca e de franquia, era 5, nós cobrávamos 1,5. Era efetivamente para pagar os professores, a estrutura. Era um projeto social que nós tínhamos uma escola de inglês lá, naquela casa. E nós tínhamos mais ou menos 350 alunos, porque a nossa conta, para fechar, eu precisava de um volume grande de alunos para poder pagar. E a gente sempre pagou muito bem os professores, era a melhor média, sempre que tinha essas convenções, a gente sempre pagava 10%, 15%, 20% melhor aos professores. Então, eu estou dando essa contribuição porque se essa lei hoje fosse exigida para o ITCO manter a escola, nós fecharíamos a escola. Nós já fechamos por problemas econômicos, que a gente não conseguiu manter esse projeto social, né? Mas se fosse hoje, a gente não abriria esse projeto social com a lei do jeito que está. Certo? Então, para ver o impacto que gera essa lei aí. Vereadores? Eu quero falar. Por favor. Falar, Paulo. Eu fico me perguntando aqui. Pegar uma cidade pronta pelo do Rio, né, planejada para 50 mil habitantes, todas as escolas não têm estacionamento. Você vai lá naquela escola que tem na Vila Coimbra,
do professor Rubens Carneiro, não sei se vocês conhecem. Não tem estacionamento. Todas as escolas que você vai não tem estacionamento. Então, você fica falando em periferia. As periferias hoje estão mais cheias de carro do que o centro da cidade. Acabou esse negócio. Todo mundo tem um carro na garagem. Eu não sei qual foi o governo que deu condições de todo mundo comprar um carro. Qualquer lugar assim que vocês forem mais afastados, tem um carro importado na garagem. Pode não ter casa, mas tem um carro importado na garagem. Então, de forma que o carro ficou realmente, com o transporte que nós temos, de péssima qualidade, cada um procurou comprar seu carro, sua moto, e a cidade virou isso aí, incontrolável, o trânsito de Goiânia. Então, de forma que eu acho que a periferia acabou esse pensamento de periferia é um lugar bem aberto, que há espaço. Não existe isso mais. Qualquer lugar que vocês vão, por exemplo, você vai lá no Fim Social, tem um comércio forte, você vai lá no Guanabara, tem um comércio forte, você vai lá no Balneário Meia Ponte, tem um comércio forte, vai na Vila União, Vila Novo Horizonte, tudo tem comércio forte. Então, de forma que hoje nós temos que fazer um estudo, para as pessoas deixar os carros em casa e levar as crianças de transporte coletivo, transporte estudantil, alternativo, porque não tem como. Goiânia hoje não tem mais estacionamento para ninguém. Ficou uma cidade incontrolável. O Silvio tem experiência mais do que eu nesse meio, mas eu não sou mais velho que o senhor, não, vereador. Você é um técnico que realmente tem uma experiência fabulosa, que eu tenho o maior respeito, meu mestre. Por isso que eu citei você, não chamando você de velho, porque um homem igual o senhor não fica velho, pelo contrário, fica com mais experiência na vida. Então, de forma que eu estou aqui navegando, mas pensando, tudo que vocês falam aí, eu falo, meu Deus, será que é verdade isso aí? Mas vamos ver estudando aí, vamos conversando para mim ver se eu acho a ponta da meada. O Silvio, o Renato e a Eliane, que estão aí com a gente, o David também, o Selomar e a Fernanda já tinham dado boa tarde. Eu acho que a gente não pode ser contraditório. Isso que o vereador Paulo falou, justamente. Ou a gente vai dar espaço para carro ou vai dar espaço para as pessoas. Então, a gente tem que definir, né, tentar fazer o melhor possível nesse plano diretor para a gente decidir. Ou vai dar espaço para carro ou vai dar espaço para a pessoa. Com relação a esse tema que a Fernanda levantou, eu acho que os 360 metros, Fernanda, é muito pouco, com toda sinceridade. A gente que tem um pouco de experiência na área de educação, vereador Paulo, como eu falei para o senhor, 360 metros é creche. Aqui mesmo no bairro Goiás, onde eu moro, tem vários empreendimentos que não têm, se bobear, nem essa metragem, né, e que são até ruas secundárias que não atrapalham o trânsito aqui do bairro. Então, se você colocar na própria lei específica o mínimo de 360 metros, eu acho que restringe muito. Eu acho que a gente tem que tentar chegar no equilíbrio para nós podermos colocarmos aí. Eu acho que 360 metros é pouco, mas também não pode abrir demais. Pois não, vereador. Álvaro, você, por exemplo, que representa o Universo há muitos anos, onde é a área de estacionamento daquela grande universidade? Lá tem estacionamento. Não, mas pela quantidade de alunos é muito miúdo. É igual a Universidade Federal, a Católica, que está ali na Praça Universitária. Não tem como você andar na cidade, cara. A quantidade de carro é maior do que os habitantes hoje. O problema de carro hoje... O problema de carro hoje, Paulo, por exemplo, vamos falar do ensino superior que você acabou de citar. Nós temos 3 irmãos que estudam na universidade. Aí você fala assim, vamos minimizar e vamos levar um irmão leva os 3 para assistir a aula. Sabe o que acontece? Ótimo, não, os 3 querem ir de carro, porque cada um vai para um lado, quando sair um vai para a balada, o outro vai para casa, o outro vai para estudar. Então, isso é uma coisa que aqui em Goiânia, como tem uma quantidade agora que você falou, eu concordo com você, se a gente tivesse um transporte público, né, que pudesse levar e transportar essas pessoas, eu tenho certeza, Paulo, a gente vai chegar aí, eu vi a Fernanda lá, tem uma parte de ciclovia, de ciclofaixa, que nós vamos falar sobre o projeto cicloviário da nossa cidade, que está sendo debatido no mundo todo. O mundo está debatendo a volta das bicicletas, não como meio só de exercício, mas como meio de modal, transporte, para, de repente, a Goiânia é muito grande? Mas, de repente, a gente pode fazer um transporte através da bicicleta para justamente levar para os outros modais. Mas, você falou... Eu queria colocar, vereador, se me permitir,
Eu concordo com o vereador Paulo perfeitamente quando ele diz que Goiânia não cabe mais carro. E realmente um dos motes que a gente tem discutido no plano diretor, em todos os eixos, né, Fernanda, Selomar, Eliane sabe disso, é que a gente não pode estar estimulando, fazendo obras e estimulando o uso do carro mesmo, sob pena da gente travar realmente a cidade cada vez mais e ir na contramão das grandes metrópoles do mundo todo. Nós estamos vendo aí metrópoles europeias, metrópoles asiáticas, que estão cada vez mais desestimulando o carro. E olha que são cidades que têm bom transporte urbano. Você pegar o metrô de Londres, o metrô de Paris e tal, eles têm um transporte urbano de primeira qualidade, mas mesmo assim eles estão taxando a ida do carro, por exemplo. Em Londres, um carro não entra mais no centro, não entra no centro de jeito nenhum. Então, essas coisas são fundamentais. Agora, acho também fundamental essa questão do modal da bicicleta. Eu não sei se vocês todos lembram, ou se são da época, eu estou em Goiânia desde o início da década de 60. Na década de 60, era Goiânia, era Joinville, e não me lembro qual era a outra cidade, que eram consideradas as cidades que mais tinham bicicleta no país. O transporte na década de 60 de Goiânia era um transporte feito por bicicleta. E a topografia de Goiânia ajuda isso. A Goiânia é uma cidade plana, é uma cidade tranquila para você andar. Quer dizer, eu não tenho coragem, eu tenho um filho que anda de bicicleta quando vem aqui, ele não mora mais aqui, mas eu nunca tive coragem de sair de bicicleta em Goiânia, até porque eu não estou mais na idade disso, mas mesmo quando eu não tinha coragem por causa do trânsito de Goiânia. E nós temos um motorista goianiense, né, vereador Paulo, que é muito mal educado. É muito mal educado. O motorista nosso é mal educado. Eu vejo assim, você vai no trânsito seguindo um tanto. Você dá sinal para entrar à direita, quem vem ali encostado, em vez de desacelerar, ele faz acelerar para não deixar você entrar. Então, são coisas desse tipo. Verdade, Silvio. Você deu uma colaboração muito grande. Inclusive, eu falei antes, né, do contraditório. Ou a gente quer privilegiar os carros ou privilegiar as pessoas, né? A gente tem que definir. Isso, exatamente. A gente tem que definir. Né? E quando você fala da década de 70, eu fiz um estudo. Eu aqui, apesar de o Paulo nascido e criado aqui em Goiânia, eu cheguei a 23 anos, mas fui conhecer a cidade a história da nossa cidade. E Goiânia, da década de 70, vereador Paulo, o senhor deve ter vivido isso aí muito bem, era a capital da bicicleta no Brasil. Eu fui vereador. Então, a capital da bicicleta no Brasil era Goiânia. Então, muita gente hoje usa a bicicleta aqui em Goiânia por esporte, não por transporte, mas já foi um modal aqui em Goiânia de transporte. Mas como você falou também, eu particularmente também, hoje eu não sairia para ir trabalhar ou ir fazer uma coisa com a bicicleta, porque hoje eu não tenho acesso a qualquer via aqui em Goiânia que tenha um espaço para bicicleta, né, ou para outro tipo de modal. Hoje, o privilégio aqui em Goiânia, infelizmente, são os carros, e não os transportes coletivos e a bicicleta. Só mais uma informação, e depois eu paro de falar. Uma das primeiras ciclovias que foi estabelecido foi quando o prefeito Índio Artiaga foi prefeito, não me lembro exatamente, foi na década de 70 ou até antes um pouco, ele fez aquela ciclovia que vinha ao longo do Vale do Botafogo. Ela descia lá de cima da região lá do vereador Paulo Magalhães, beirando o Botafogo, passava pelo Cepal e vinha embora. Isso, ao longo dos anos, em vez de ser valorizado, foi desvalorizado e ela acabou. Verdade. Silvio, vou deixar a enciclopédia falar aí, que aqui sabe tudo. Fala aí, Paulo Magalhães, de onde era essa ciclovia aí? O que o senhor falou, foi o Willi que fez. Inclusive, critiquei ele muito porque construiu no lugar errado, e realmente não tinha, era uma coisa horrenda. Eu queria só falar o seguinte: se nós não acabarmos com o monopólio do transporte coletivo de Goiânia, não teremos nunca um transporte de boa qualidade. Abre licitação, e nós vamos ver as coisas melhorar. Você vai em Curitiba, um transporte de primeiro mundo. Por que Goiânia não pode ter um transporte relativo de Curitiba? Por que não? Só falta o quê? Vontade política. Mas acontece que os empresários que estão aí há muitos e muitos anos, que bancaram as campanhas desse povo aí, fica difícil. Como é que você vai tirar um cara que ele bancou sua campanha a vida toda? Então tem que acabar com esse negócio de financiamento por empresário, que tira a oportunidade
e também o direito de ser cobrado. Então, de forma que, se nós não abrirmos uma licitação para o transporte público, para botar um transporte de qualidade, para que nós deixemos os carros nas garagens, nós vamos continuar nessa pendenga que está aí. Ninguém respeita ninguém. Você deu uma luz para o cara que você está com pressa, com um doente no carro, ele breca o carro e já sai com 38 na mão. Isso, vocês viram aí, o presidente quer armar todo mundo. Então, de forma que já, sem autorização, o povo já está dando tiro na gente. Então, de forma, outro tempo para trás, o motoqueiro estava na frente, o cara buzinou. O motoqueiro mandou ele passar por cima, ele passou em cima do motoqueiro, você entendeu como é que é? O motociclista anda no meio da rua, do lado esquerdo, não anda do lado direito. Não tem, quando vai tirar a carteira, eles não orientam o cidadão. Quem está devagar, vai pela direita. Vem uma pessoa com doente no carro, querendo socorrer, e morre porque o cara não deixa passar. Então, de forma que nós temos que gastar muito dinheiro, realmente, com educação de trânsito, na televisão, no rádio, no jornal, para que as pessoas possam realmente respeitar a vida. Então, o que falta em Goiânia é respeito à vida. Acho que a gente fugiu um pouquinho do foco, mas foi interessante o debate. Eu fugi do foco, quer me falar, e da ciclovia eu tive que entrar nela. Não, o foco era o limite, né? Escolas muito pequenas sendo cobradas, porque um estudo desse de impacto de trânsito custa mais de 5, 6 mil reais, 7 mil reais. Quer dizer... Uma outra coisa, criaram aí a linha exclusiva para o transporte coletivo, para que ele desenvolvesse mais, andasse mais. Aí entrou táxi, entrou bicicleta, entrou carroça, acabou a exclusividade. Então, não existe respeito em nada nessa cidade. Infelizmente, isso aí. É um outro ponto que a gente pode discutir, que é a questão da fiscalização, né? Aí eu vou discordar do senhor. Eu vi agora em Aparecida 600 fiscais para fiscalizar o pessoal nessa quarentena. Goiânia, 100 fiscal, capital 100. Aparecida, 600. Aí você tira como é que fica a coisa. Goiânia é a única capital que não tem um hospital municipal. A única no Brasil. Em Aparecida já tem um hospital municipal. Então, isso falta vontade política de alguém. E tem que ter, porque a vida, realmente, a saúde é vida. Fernando, o plano anterior, o plano diretor anterior, esse plano que está em vigor, ele não definiu os critérios para quais empreendimentos necessitaria do impacto do estudo de impacto de vizinhança e trânsito? Sim, vereador, por lei específica. A 8645 de 2008, ela define. Só que aí também, nela, os parâmetros já são bem maiores. Ao invés de área de 360 metros quadrados, ele põe 2.000 metros quadrados. Ao invés de 100 estudantes, né, 100 por período, ele põe 600. Então, nós temos aí discrepâncias, né? Um está sendo muito restritivo, outro está sendo pouco restritivo. Porque hoje a gente tem muitas escolas, principalmente de ensino médio, que por turno a gente tem, às vezes, menos de 600, por exemplo, tem 400 alunos por turno. É muita coisa e essa escola não é obrigada a fazer um estudo de impacto. Então, o que a gente está vendo é que, na lei específica, está sendo muito aberta, e no plano diretor está sendo muito restritivo. O que a gente tem que definir é: retiramos do plano e definimos que isso vai ser realmente em lei específica, porque no próprio plano já está escrito que isso vai ser regulado por lei específica. E aí depois ele estabelece critérios. E esses critérios hoje não estão na 171, mas está estabelecido por lei específica. Então, o que acho que a gente tem que definir aqui para levar de contribuição para o outro grupo é: melhor definir por lei específica, melhor ser menos restritivo, como que é que realmente vai ficar? Porque o plano acaba sendo controverso. Ele fala, vai ser definido por lei específica, e depois ele estabelece quais são esses empreendimentos. E, na verdade, quando eu já tenho estabelecido no plano diretor, ninguém vai aceitar que uma lei específica venha contrapor o plano diretor, que é maior. Né? Nem pode. E olha só o contrassenso, olha só. Se eu tiver um local para eventos ali que vá acima de 600 pessoas, quer dizer, até 599 eu não preciso fazer. Se eu tenho supermercado até 1.999 metros quadrados, que o supermercado dá muito mais impacto de trânsito, a todo momento é carro entrando, carro saindo, né? Ele não precisa. Aí uma escola, que nós temos que investir em educação,
nós estamos bloqueando para 360 metros. Talvez tenha 15, 20 alunos ali, 15, 20, uma creche de 360 metros quadrados, vai ter ali 15, 20, 25 pessoas. O supermercado de 1.900 metros quadrados, quantas pessoas passam por dia ali? Então, é essa discrepância que nós queremos discutir aí, entendeu? Talvez Selomar, quando você falou que é um estudo de impacto de trânsito e vizinhança hoje, mais ou menos assim? Não, a Lei 023, no artigo 257, está dizendo o seguinte: empreendimentos destinados ao desenvolvimento de atividades econômicas com capacidade de reunião de mais de 600 pessoas simultânea, né, a mais de 600, quer dizer, 599 ou 600, ela não precisa de estudo de impacto de vizinhança, né? E o centro de abastecimento, mercado, supermercado, hipermercado, que ocupa uma área superior a 2.000, vai precisar. Então, se eu tiver uma área de 1.999 e for um supermercado, eu não preciso fazer. Uma escola que é para 15 pessoas, eu tenho que fazer, sabe? Desculpa, eu sou da área da educação, gosto disso. Acho que é um processo. Só para complementar, Selomar, eu assim trabalhei muito vendo esses projetos e na época na época até eu participei bastante dessa questão da lei do EIT na época do IV. O que eu acho é o seguinte: se é 600, o pessoal coloca uma dimensão um pouco abaixo, tá? Sim. Coloca essa dimensão um pouco abaixo, foge da legislação e depois dá esse delta aí que baixou aumenta depois imperceptivelmente e ninguém vê e fica por isso. Eu pessoalmente acho que nós temos que buscar uma visão de meio termo disso aí. É uma visão de meio termo. Não é uma posição mineira, não, hein, vereadores? Aquela mineira que está em cima do muro, não. Mas é de meio termo, que eu acho que é uma questão importante. E temos que discutir isso, já mantendo a tradição da 171, e discutir isso numa lei complementar específica. Complementar. E aí até é redundante falar lei complementar, porque uma lei que venha complementar a lei complementar do plano diretor, ela não precisa ser complementar, ela pode ser lei ordinária. Exato. Concorda, Eliane? Exatamente. É isso mesmo. Reforçando tudo isso que já foi falado, né? Mas aqui mesmo, no 262 do projeto de lei, ele descreve quais são os polos geradores de tráfego. Eu acho que até aí, ok, quais são eles? Medidas, como é que vai fazer? Isso que a gente defende que seja uma lei específica, porque aí vai ter tempo de estudo, de maturação desse assunto. Eu acho que é isso que todo mundo agora falou, né? Isso é que é importante. Eu tenho esse pensamento também, doutora Eliane, até porque a gente tem mais tempo de definir, de cercear algumas coisas para que elas não aconteçam, né? Porque, como o Selomar falou, e eu acho que foi isso que o vereador Alvo perguntou, qual que era o custo quanto que custa fazer um estudo de impacto de trânsito, né? Eu sei que é caro. E é muito caro mesmo. Empreendimentos de 360 metros quadrados, pequenos, custam em torno de 8 a 10 mil reais. Só para o senhor ter ideia, vereador, um plano de estudo de impacto de trânsito de um Nexus não custa menos do que 100 mil reais, porque ele é feito através do número de pontos que a gente faz as pesquisas de tráfego. Então, e também pela área do empreendimento. Então, dependendo do tipo de empreendimento, que é definido aí o valor, o custo de um estudo desse, né? Então, eu acho que também no meu entendimento, a forma mais correta, ideal, é que viesse por uma lei ordinária para definir com mais especificidades cada um desses empreendimentos, porque aí, inclusive, a gente pode definir pelas próprias áreas definidas no plano diretor, né? As áreas de adensamento básico pode ser cobrado um tipo de empreendimento. As áreas mais adensadas, outro nível de cobrança para isso daí. A gente pode, inclusive, estabelecer isso. Acho que seria interessante ter a lei específica para que isso pudesse ser discutido. Se você me permitir, só um complemento que a Fernanda está colocando, e eu acho que, em se remetendo com um projeto de lei específica, a gente não pode
amarrar já no plano diretor e engessar essa discussão futura da lei específica. Porque senão não tem por que fazer lei específica se você já engessa no plano diretor. Essa discussão nós estamos tendo, por exemplo, no eixo socioambiental, em relação, por exemplo, às macrozonas rurais do município. Lá fala que é um projeto de lei específico que tem que definir isso, mas já amarra, inclusive, o zoneamento, a forma que vai ser o zoneamento, as coisas, tudo no plano diretor. Então, que espaço de discussão posterior você vai ter se já está amarrado no plano diretor? E mal amarrado, porque não teve discussão suficientemente definitiva para isso, sabe? Não teve estudo suficiente. Não é nem questão de análise, que eu acho que o diagnóstico da prefeitura é muito bom, muito bem feito, mas que para mandar remeter para um projeto de lei específico tem que ter mais estudo. Vereador Paulo, por favor. Sou Pedro, 3 colégios. Pedro Xavier Teixeira, Dom Abel e o Visconde Mauá. Aqui nossos alunos todos estudam aqui, não precisa de carro, vem a pé, de bicicleta, tudo perto. Eu acho que na periferia também, a maior parte do pessoal mora na periferia, no bairro, tal, eles moram lá. É muito difícil morar num bairro para estudar no outro. Pelo menos na periferia, assim, todo mundo estuda naquela escola que tem na periferia. Agora, o que eu falo, por exemplo, é os supermercados, é o shopping. Você pagar estacionamento, se você vai comprar, você vai dar lucro para o shopping, você tem que pagar estacionamento. Hoje, por exemplo, o Lousa ganha mais dinheiro com estacionamento do que com as lojas. Você vai no cemitério para visitar um ente querido seu lá, fazer uma oração, tem que pagar estacionamento. Você vai no supermercado, tem que pagar estacionamento. Você vai no aeroporto, tem que pagar estacionamento. Agora vocês veem. Antigamente, o pessoal já construía a loja na divisa da calçada. Hoje já tem um recuo de 6 ou 7 metros que dá para a pessoa estacionar. Mas não é todas as ruas e avenidas que tem isso. Então, de forma que as nossas escolas, para ter isso, realmente nós vamos ter que fazer uma mágica, viu, Silvio? Vai ter que fazer uma mágica, porque já estão todas consolidadas, não tem como aumentar para trás, nem para frente, nem de lado. Então, nós vamos ter que mudar de local. Comprar os lotes na lateral ou no fundo para fazer estacionamento. Porque não tem como fazer, gente. Eu vivo a periferia. Por exemplo, nós asfaltamos agora, lá no Santa Rita, à frente de um colégio e de um CEMEI. Tem 200 alunos no CEMEI e 800 na escola. Graças a Deus, nós fizemos uma área de estacionamento muito boa para eles. E tem até uma área de uma viela que nós transformamos numa área de lazer. Então, de forma que na periferia, graças a Deus, nós estamos bem, porque lá não tem esse problema de estacionamento, porque a maior parte dos alunos estuda, vai a pé da escola para cá. Então, de forma que nós vamos ter que estudar as novas escolas que vão surgir, os novos colégios, terão que ter a área de estacionamento, porque é exigido pela prefeitura, Secretaria de Planejamento exige que tem que ter estacionamento. Mas como é que um shopping tem que ter estacionamento que nós temos que pagar? Então, isso tudo nós temos que rever nesse plano diretor. Para mim, é realmente uma oportunidade de a gente apresentar algumas emendas para obrigar, pelo menos, se vai cobrar o estacionamento, tem que ter 50% de estacionamento gratuito, ou 50% para ser cobrado. Mas cobrar 100% aí fica meio complicado, porque nós vamos gastar ainda tempo para pagar para entrar naquele estabelecimento, de forma que somente no Passeio das Águas que ninguém vai lá que não cobra, né? Parece que do shopping é o único que não cobra. Mas o resto cobra. Então, de forma que nós temos que acabar com essa picaretagem, pagar estacionamento. No aeroporto, você entra para pegar uma pessoa, tem que pagar estacionamento. Então, não é fácil, viu? Eu não sei se há a possibilidade, nesse plano diretor, nós fazer algumas emendas para que possa consertar isso. Nós vamos conversar sobre estacionamento, vereador, tá? Daqui a pouco. Bom, então ficou como consenso aí, né, Selomar? A gente vai poder colocar isso aí na ata. O consenso tá levando... eu acho que vamos para o próximo, mas debatemos bastante. Eu acho que o consenso de que é mais fácil definir isso numa lei específica do que você colocar no plano diretor essas definições e depois... Acho que foi isso, né, vereador Álvaro? Eu concordo com o Silvio aí, que falou também sobre isso, e você, Fernanda, agora que acabou. Eu acho que nós deveremos... acho que é interessante colocar através de lei específica, né? Que aí você pode justamente determinar esses parâmetros, porque a gente tem que ter um parâmetro básico, mas a gente tem que determinar justamente isso, porque a gente não vai tratar igual 2 empreendimentos totalmente diferentes. A gente tem que ter um
o norte, mas a gente tem que tratar com lei específica, sim. Concordo com você. E com o Silvio também, que colocou essa posição. Ok, então vamos aí para o próximo item nosso, que é os corredores estruturantes, né? Eu acho que eu vou pular esse tema aqui, que eu preciso de mais uma especificidade desse tema, e aí a gente volta nele a semana passada, vamos falar do tema calçadas. Semana passada ou semana que vem, Fernanda? Semana que vem. Ela está voltando no tempo, ela está com essa capacidade. O Covid está fazendo a Fernanda voltar para trás. Isso aí é plano diretor. Isso é o isolamento. É isso mesmo. É isolamento e dá um plano diretor para ela cuidar, aí ela fica assim. Está ficando doida aí. Então, pessoal, eu vou falar aqui para vocês das calçadas, porque eu achei interessante que a palavra calçadas, ela aparece no nosso plano simplesmente 20 vezes. E eu acho que falta muita coisa para a gente definir sobre calçada. Eu não sei se vocês estão vendo aí o que eu estou... Está aparecendo para vocês? Tá, né? Tá, Fernanda. Então, ele aparece no artigo 25, 27, 31 e 32, que são todos relativos à questão da mobilidade, e ele fala em Programa de Planejamento da Acessibilidade Universal. Então, minha maior preocupação com o que é falado sobre calçadas é porque é sempre falada no sentido da carta de intenções, né? Nunca falado no sentido de que ações vão fazer parte disso daí. E ele aparece ainda no ordenamento do solo urbano, no ordenamento territorial e nas disposições finais e transitórias. Todos ele fala sobre calçadas. E aí eu coloco para vocês a minha preocupação, que é na verdade, ele coloca que as vias serão ampliadas. Né? Oi? No projeto de lei. Projeto de lei. Isso, o projeto de lei, ele não estabelece, ele fala assim, que as calçadas em vias serão ampliadas, recuperadas, adaptadas e feita a adaptação das calçadas. Mas ele não fala que via, ele não estabelece um critério de ampliação, um critério de recuperação, um critério de adaptação, porque a minha grande preocupação quando a gente fala de calçadas é que hoje nós temos aí estabelecido que as calçadas da cidade de Goiânia devem ser construídas pelo proprietário do lote. E quando eu falo no plano que elas vão ser ampliadas, recuperadas, adaptadas, e a adaptação é, no caso, adaptação para acessibilidade, né? Eu vou fazer isso, quem vai ser o responsável por isso? Através de que recursos isso vai acontecer? Eu vou cobrar isso do proprietário do lote, isso vai ser uma ação do poder público, ele não especifica. Então, fica assim, uma carta de intenção, mas eu não sei quem que vai resolver o problema dessa intenção. Depois ele fala que serão implantadas fiação subterrânea, mas não estabelece em que vias isso vai acontecer. No plano não tem nem específico assim, isso vai acontecer nas vias onde forem construídos os corredores de transporte. Não está definido. A impressão que a gente tem é que é assim, mas fica tudo na impressão, porque, por exemplo, aonde está passando hoje o BRT, né, onde eles estão fazendo a obra do BRT, essas calçadas estão sendo revistas, né, não da forma mais adequada, mas estão sendo revistas, alguma fiação está sendo enterrada, mas como não estabelece, a minha preocupação é que se ele é tão genérico, na hora que nós formos cobrar, como que isso vai ser cobrado? Já que a calçada vai ser recuperada, ampliada, adaptada, vai ser implantada fiação subterrânea, vai ser apresentado um plano de calçada, mas ele não define meios
subsídio para isso, não define de quem é a responsabilidade de fazer essas ampliações, essa recuperação, em que vias serão implantadas essa fiação subterrânea, que isso tem um custo altíssimo, não vai ser um orçamento do poder público, até porque isso aí precisa buscar de esferas como federal ou governamental, porque o município não dá conta de fazer isso, mas o plano coloca como se isso fosse magicamente ser feito, né? Além de falar do plano de calçadas, que deve ser elaborado e não estabelecer também nem prazo, nem critério, e nem como isso será feito. Então, eu lanço aí para vocês a discussão acerca dessa parte das calçadas, porque é uma coisa muito, assim, mais... A gente sempre fala da carta de intenções, essa está para além das cartas de intenção. Está aí realmente bem aberta. Fernando, eu acho que esse assunto da calçada vai começar hoje e vai terminar na próxima reunião. Ele é muito extenso. Pode ter certeza. Mas, vereador, a gente posso fazer uma interrupção aí no senhor? Claro. Acho que a gente podia começar pelo plano de calçadas. Acho que a gente já podia dar uma data, que eu acho que é o mais rápido. Que precisa do plano e precisa, né? Então, eu acho que a gente, só para terminar, Silvio, eu acho que a gente podia começar por esse assunto aí. Eu acho que esse plano, eu acho que essa data tem que ser o mais breve possível, né? O mais breve possível. Meu vereador, se me permitir, e o senhor também, vereador Paulo, eu gostaria de levantar uma questão que a Eliane deve se lembrar. Se teve uma coisa que foi discutida exaustivamente ali por 2008, 2009, 2010, 2011, é a tal da lei das calçadas. Foi discutido uns 4, 5 anos seguidos no Instituto, na Secretaria de Planejamento, a lei das calçadas. E com participação, inclusive, de ter fóruns, ter reuniões, participação da iniciativa privada, participação de técnicos. Teve uma participação efetiva do CREA nessa discussão, inclusive de um rapaz lá que era cadeirante, que era especialista em questão de acessibilidade. Sabe? Exatamente. E aonde foi parar toda essa discussão, então? Não foi feito... Que eu saiba, eu não acompanhei isso de perto, posso estar enganado. Mas eu acho que essa lei das calçadas não foi mandada para a Câmara. Foi, vereador? Eu acho que ela foi aprovada aí, não foi, vereador? Em 2018, eu teria que resgatar o número dela, mas ela foi aprovada. Eu gostaria de dar um pitaco. Ô, vereador Paulo, o senhor que tem boa memória, foi aprovada essa lei das calçadas na Câmara em 2018? Porque senão nós estamos voltando no plano diretor, ou reinventando a roda, ou voltando para trás nessa discussão. Eu gostaria de falar. Pode falar? Pode, ué. Por favor. Pode e deve. Eu gostaria de levar ao conhecimento do Silvio que essa lei é da vereadora Cidinha. Da Cidinha, exatamente, vereadora Cidinha, me lembro disso. Exatamente. Isso. Nós aprovamos, eu votei com ela, já tinha saído da Câmara, mas nós aprovamos o projeto dela. Agora, eu gostaria de dar uma opinião, não sei se podemos colocar no plano diretor, mas está sendo feito, construir uma calçada ali saindo da P7 Jardim América, destino ali a saída para o Cerro Velho, as calçadas dos dois lados, muito bem feitas. Você pode pegar meu celular ali no quarto, por favor, que eu tenho que pesquisar um negócio aqui. Doutora Eliane, o microfone da senhora está aberto. Desculpa. Aí viu, Álvaro? Viu, Silvio? A calçada fica maravilhosa. Eu sou contra o proprietário fazer a calçada, porque tem que ser padronizada a avenida, a rua. Isso é uma questão, tem que padronizar. Eu emprego a calçada e cada proprietário dá sua contribuição para que a calçada seja padronizada realmente com condições da pessoa com deficiência poder andar tanto visual como físico. Então, a calçada, na minha opinião, tem que ser padronizada e construída pela prefeitura. O Paulo Magalhães, isso aí, Paulo, isso aí nós vamos estar de acordo sempre. Eu também concordo com você em número do gênero e grau. A calçada tem que ser padronizada. A calçada tem que ser padronizada, Paulo. E nós temos, geralmente, é o que a prefeitura organiza, padroniza as calçadas, né? E
cobra do contribuinte o preço justo, o preço que realmente tem que cobrar pela calçada. Mas padronização. Hoje você vê cada absurdo na cidade de Goiânia, tem calçada que o cara faz do jeito que quer, Paulo. Você sabe disso. A gente que mora aqui, anda na cidade toda, você vê cada calçada que você não acredita. Então, eu acho que esse ponto aí é assim. Isso aí, Fernando, você pode ter como... assim, nós temos que estabelecer no plano. A prefeitura tem que padronizar as calçadas e tomar frente dessa situação. Não pode ficar com o proprietário fazendo calçada do jeito que quer e como quer. Vereador, se eu puder falar... Claro, Liliane. Nossa, eu pedi até meu celular, peço desculpa, não sabia que estava o som aberto. Eu queria resgatar o número da lei, a Lei Complementar 324. Como o vereador Paulo Magalhães falou, realmente as discussões iniciaram com a vereadora Cidinha, depois teve uma equipe do CREA, eu esqueci o nome, Augusto, engenheiro Augusto. Isso, o Augusto, que é um cadeirante e ele sempre trabalhou nessa questão de mobilidade e tal, ele trabalhou muito nessa lei e ela foi aprovada agora em novembro de 2019, é a Lei Complementar 324, de 28 de novembro de 2019. Ela dispõe sobre a construção, modificação, adaptação, manutenção e outras intervenções nas de Goiânia. Inclusive, altera a Lei Complementar 177, que é Código de Edificações, e a 194. Então, tem, realmente. Então, o ano passado, nós lá no CAL, né, discutimos essa lei das calçadas. Mas aí eu gostaria de falar novamente aqui o que o vereador Paulo falou, porque é uma coisa que nós concordamos plenamente com ele, eu concordo plenamente com ele, que calçada é uma coisa que tem que ser feita pelo poder público para que ela seja padronizada. Curitiba tem calçada padronizada, porque quem faz a calçada é o poder público. E todas essas duas leis, elas são leis, todas duas não, essa lei das calçadas, ela é muito bonita, ela tem bem definido, bem padronizado, direitinho como devem ser as calçadas, para que o proprietário do lote faça a calçada. Então, nós estamos imputando uma responsabilidade ao privado. E aí nós vamos continuar tendo, mesmo tendo a lei que define e padroniza a calçada, nós vamos ter em cada lote uma calçada de um jeito e calçadas que não têm concordância uma com a outra. Porque ninguém está preocupado, se é do meu vizinho é mais alto, eu quero fazer mais baixo. Se o meu vizinho é mais baixo, eu quero fazer mais alto, eu vou fazer. O problema é do meu vizinho, porque eu faço a minha calçada do jeito que eu quero. Então, acho que é um problema que a calçada traz consigo, é que enquanto nós estivermos pensando que a calçada é do proprietário do lote, ela vai ser feita como o proprietário do lote quiser, mesmo que a gente estabeleça padrões de piso, padrões de distância, mas não vai ter unanimidade. Bom, doutora Fernanda? Pois não, vereador. Não, é só falar, só falou do exemplo de Curitiba. Aí Curitiba, se eu não me engano, quem fez as calçadas foi a prefeitura e cobrou o preço justo, né, dos inquilinos dos lotes, né? Então o preço justo foi o ressarcimento do custo despendido. Então, quer dizer, na realidade, ela padronizou, Curitiba é toda padronizada por causa disso, que a prefeitura assumiu a responsabilidade de fazer as calçadas, fez bem feito, lá não tem essa discrepância de altura, de nada, porque a prefeitura que coordenou essas calçadas, e aí a gente tem a cidade, todo mundo elogia a cidade de Curitiba em vários aspectos, e uma delas também é a calçada, porque a prefeitura assumiu essa responsabilidade de fazer e cobrar o preço justo do proprietário. Uma parte aí, ó. Paulo, deixa eu só fazer uma consideração rapidinha, que vai... Deixa, Silvio, porque eu tenho que abrir mão, pô. Tá bom. Não, agora, para eu poder falar, eu deixo você dizer que eu sou mais velho. É o seguinte, sabe o que acontece? Vocês viram aquelas tirazinhas nas calçadas, aquelas tirazinhas amarelas, que é para o deficiente visual andar. Você vê que a falta de padronização, às vezes, é tão grande, que eu já vi algumas aqui no setor universitário que vem aquela tirazinha. Eu não sei se quem fez quer sacanear o deficiente visual.
porque ela vai de encontro a um poste. Eu acho que quer, Silvio. Trilha amarela que termina num poste. Então, se eu sou um deficiente visual, vem lá e de repente eu bato a minha cara no poste. Então, esse trem tem que ser padronizado mesmo. E a Silvio, padronizar através do poder público. Ô, Silvio, não só do poste, como caçamba de lixo, em árvore, em várias coisas. Se a gente andar na cidade de Goiânia, você vai ver caçamba de lixo na frente, poste. Aí tem um recuo mínimo para fazer o recuo, a baia para chegar no local certo. Diz que é 2 metros antes, o cara faz 50 centímetros. Então, é totalmente despadronizado. Fora do padrão, totalmente. É um pensamento cartorial, sabe? Cartorial para dizer, foi feito, mas... Então, é complicado isso aí. Eu quero Fala, Paulão. Eu acho que... Vereador Paulo, muito obrigado aí por você ter cedido aí para me falar, viu? Comigo é a maior satisfação, meu mestre. Quero falar o seguinte, o meu amigo Alves. Todo proprietário do lote pensa que a calçada é dele. Não é dele, não. A calçada é do pedestre. Agora, eu acho que, além de ser a prefeitura ter a obrigação de fazer isso, cobrar o preço que paga, e tem mais uma. Nós temos que padronizar também as árvores nas calçadas. Esses pés de manguba tem que ser estripados todos, esse tal de jamelão, para estar uma plantazinha que realmente a alta tensão, a empresa de elétrica corta as árvores do jeito que eles querem, não tem multa, aleja todas as árvores. Então, nós temos que padronizar isso aí, a calçada e o plantio de árvore de um tamanho realmente, um porte de árvore pequena, para que dê uma sombra, mas também não ultrapassa a fiação. Isso, eu acho que a calçada é obrigação da prefeitura fazer, porque é área pública. Então, o pedestre tem direito de ter uma calçada decente, e principalmente os deficientes, tanto físico como visual. Como esse piso tátil, que você falou, cada um põe de um jeito, cada um bota para um lado, bota para outro. Quer dizer, tem que ter padronização sobre tudo isso. Então, aqui tem o meu apoio para a calçada ser obrigação da prefeitura e cobrar do proprietário do lote. Acho que outro assunto também é pensar nos novos loteamentos, né? Se o loteador já tem que entregar no padrão previsto pela prefeitura. Claro. É isso aí, está no 119, no que a Fernanda colocou, né? Que quando está falando em loteamento, ele já fala das calçadas, né, Fernanda? Exatamente. Aí já fica mais uma vez pela responsabilidade do loteador, né, no caso. Ou dos futuros adquirentes, né, dos lotes. Deixa eu ver se eu consigo. Pois é, doutora Eliane, essa questão, né, do loteador não querer fazer a calçada porque diz que vai ficar mais caro o lote, tem um problema, porque na realidade você está escondendo do comprador que quando ele comprar o lote ele vai ter um custo a mais, porque ele vai ter que fazer a calçada, né? E talvez o loteador, quando ele faça um padrão, quer dizer, ele já construa para todos os lotes a calçada, fique até mais barato, na média, o preço do lote. Eu já participei de algumas reuniões, Selomar, que o pessoal fala o seguinte, que não adianta ele entregar um loteamento com os lotes ainda vazios, com a calçada feita, porque depois vai ter a construção, e a Fernanda, talvez o Renato também pode confirmar isso aí, cada um que for construir vai quebrar todinha aquela calçada. Então, é um trabalho e é uma despesa assim em vão. Isso é que eu já ouvi de vários loteadores, né? Pois é, mas olha só, o que pode ser entregue, que a gente até discutiu isso numa reunião do eixo lá no plano diretor da região metropolitana, é que você pode fazer, quando entrega o loteamento, uma calçada, vamos chamar de básica. O que é essa calçada básica? Ele tem um corredor ali de um pisinho de concreto básico e o resto é grama. Mas de 1 metro, 1,20 m, mais ou menos, para as pessoas andarem. Porque o que acontece? Eu compro num loteamento novo. Aí eu faço a minha casa, construo a minha calçada. Aí, olha só como é que a pessoa anda num loteamento que tem 20% de edificações. O cara anda na rua, na calçada, na rua, na calçada. Então, assim, a justificativa que o cara vai quebrar não pode barrar a solução que tem que vir de as pessoas andarem, o direito das pessoas andarem na calçada. Então, tem que se rever, no meu entendimento, isso aí.
Essa é uma discussão, Selomar, bastante extensa. Eu até não sei se você se lembra quando nós discutimos o plano diretor de Anápolis, que nós queríamos que da cidade, né, de Anápolis, a gente queria que os loteamentos já viessem com as calçadas. E o que acabou acontecendo? Uma discussão sobre a questão do resíduo sólido, que ia ser proveniente disso aí, ia ser maior o problema, porque tem que desmanchar a calçada, tem que quebrar a calçada, porque a pessoa vai fazer o rebaixo para acesso, a pessoa vai fazer a entrada, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, chegou-se à conclusão que não era viável a que as pessoas já apresentassem o empreendimento com a calçada pronta. Chegou-se nessa discussão, né? Isso realmente dá uma discussão imensa, porque o que você vai ter de custo para demolir e para depois construir, às vezes é muito grande e não compensa. Então, Pois não. Fernanda, só entrando nessa discussão aí, tudo bem, eu até concordo que você fazer uma calçada antes de uma construção realmente vai dar problema. Mas você exigir, de repente, do proprietário depois que faça uma calçada de acordo com as normas, dentro do condomínio, né, dando um loteamento, né, de repente com as normas da prefeitura, e se ele não construir, de repente não recebe o habite, tem uma multa estipulada, isso aí não poderia ser estipulado, de repente, porque a gente sabe que antes realmente de um loteamento, igual você vai construir uma casa, você faz uma calçada de acordo com o que a prefeitura quer, e realmente aí, convenhamos, você bota uma caçamba, vai dar problema, vai realmente destruir a calçada. Mas depois a gente não tem como, de repente, exigir do proprietário. E outra coisa, não fez de acordo com a prefeitura faz e cobra o resserviço para ele, nos impostos que ele tem que pagar, entendeu? Pois é, o problema disso é que quando eu estou falando em linhas gerais, né? Nós estamos pensando. Essa questão, só para interromper, essa questão do concreto, de dar resíduo, ele pode tanto ser usado na obra, como também, em vez de ser concreto, pode ser saibro compactado. Tem tanta solução. A questão é o seguinte: nós temos que achar uma solução de ter saído do loteamento, as pessoas terem onde andar. Não pode acontecer de terminar o loteamento, o cara compra o lote, faz a casa e começa a andar. Um pouco na rua, um pouco na coisa. Sem contar que vira mato, vira um monte de outras coisas, né? Então, Pois é, o que eu ia colocar é assim, Selomar. Eu para falar a verdade para vocês, eu não tenho nem assim um entendimento específico qual que deveria ser. Igual eu tenho um entendimento sobre outras coisas, que eu tenho uma opinião formada sobre o assunto, mas eu começo a vislumbrar os vários lados. Vereador Álvaro, eu acho que, por um lado, o senhor tem razão, mas, por outro, quando a gente pensa na pessoa que mora na periferia, ou aquela pessoa que realmente tem pouquíssimas condições e que foi comprar um lote lá nas franjas da cidade, né, e vai começar a sua obra, sua casinha. Se eu for cobrar dela a calçada, ela vai falar assim, eu tenho que escolher entre o muro ou a calçada. E aí ela vai escolher o muro por uma questão de segurança. Então, é uma coisa muito complexa e muito complicada a gente fazer uma definição. É por isso que a gente tem que discutir mesmo para chegar nesse padrão. É o saibro, igual o Silvio está falando, o Selomar está falando que a gente vai fazer tipo um contrapiso, deixar preparado ali para a pessoa, só complementar ou não, em que nível isso vai ser cobrado, se é um Minha Casa Minha Vida, vai ser cobrado do empreendedor. Então, acho que a gente pode estabelecer critérios, né? E aí sim, o plano de calçadas, que não é a lei, é diferente. O plano da calçada, né, ele iria estabelecer para cada caso, cada situação. Ao passo que a lei, o que a lei das calçadas hoje estabelece? Eu vou falar para vocês que eu fui radical, eu não quis analisar a lei da calçada. Por quê? Porque a lei da calçada está estabelecendo ao proprietário do lote, do privado, o que ele tem que fazer. Tem que ser uma calçada de piso tal, com inclinação X, Y, Z. Eu estou estabelecendo critérios para que o privado faça um espaço público.
Então, eu entendo que um plano de calçadas ele teria que ser, no mínimo, trazer as especificidades de cada situação, porque a cidade não tem só gente que pode construir calçada, é aquele que não pode construir a calçada, porque financeiramente não tem condição, né? Mas aí. Eu queria colocar uma contribuição, se você me permitir. Ô, Silvio, tem uma fila aí, tem o Paulo e o Renato pediram a palavra aí. Desculpa. É que eu não vi. Vereador Paulo aí e o Renato pediram a palavra. Paulo. Então me escreve aí depois do Renato. Eu gostaria de dar uma opinião para a doutora Fernanda. Nesse caso da pessoa carente, pode entrar a calçada no social. A prefeitura banca a calçada para cidadãos, são todos que realmente não podem pagar uma calçada. E tem um carrão importado dentro da garagem. Então, uma moto boa, ele pode fazer a calçada. O que não pode, porque a calçada é realmente onde o pedestre deve passar. Aqui em Goiânia, as pessoas andam no meio da rua, não nas calçadas. Então, tem que ter calçada, e é obrigação da prefeitura fazer. As pessoas mais carentes, a prefeitura cobra dos poderosos. Tira de quem pode e dá para quem não pode. Cobra mais caro de quem tem e realmente faz a calçada do social. É a minha opinião. Bom, é importante, assim, que o senhor Marco comentou mais cedo aí, é o que eu concordo, na verdade, Fernando, acho que é importante termos, assim, até vários modelos que podemos trabalhar com as calçadas, né? Mas é fundamental que ela seja feita. Ela pode estar no contrapiso, ela pode ser menos espessura, ela tem que ter variações conforme também o tipo de empreendimento, né? Agora, é importante que realmente essa calçada seja feita. É uma área pública, sempre houve confusão no Brasil em relação a isso, né? A caixa de rua é constituída pelas calçadas, pelo rolamento e por ilhas, se tiver. É importante que essa área pública seja feita pelo poder municipal, até para você poder garantir a qualidade, não só da calçada, do pedestre para a acessibilidade, como também da área permeável. Então, o senhor Marco comentou no começo que realmente tem uma calçada que a gente deixa toda a parte para a grama, né? Isso é fundamental. Eu vejo com bons olhos assim, a gente poder avançar mais nisso aí, para poder buscar realmente soluções variáveis que possam ser. Acho que o errado é você estabelecer somente um tipo, né? Uma só medida e exigir aquilo. Isso é complicado, porque existem vários loteamentos diferenciados. E só para não deixar passar aqui a história de contada aqui hoje, né, que eu participei de mais das reuniões nessa época de 2009, sobre as calçadas, sobre também codificações, de calçadas, junto com a Cidinha, né? Nós somos os criadores do Comitê Municipal aí de Acessibilidade. Lembrando também o nosso amigo Augusto, que você participou, mas também o Diogo Ivaldo, né, que já faleceu, e apresentava o CREA também, eu estava pelo Instituto de Arquitetos. E esse trabalho todo, realmente, como o Silvio falou, não pode ser jogado fora, não, nem se esquecer. Se está na lei hoje, né, é importante que seja recuperado aí, que a gente possa colocar em prática. Estou inscrito, hein, vereador? Posso? Pode. Não, bom, na linha do que o Renato falou, e daqui os dois falaram aí, né? A Fernanda e o Renato, eu acho, e também do vereador Paulo, dessa questão de ter o trato social da coisa. Na minha concepção, o que eu faria com essa questão das calçadas? A lei das calçadas, eu participei em alguns momentos, eu ainda estava na administração pública, ainda estava na prefeitura, dessas discussões. Ela tem uma discussão muito rica, tem muito conteúdo dentro da lei das calçadas e tal. Eu acho que o grande problema é esse que a Fernanda coloca. Quer dizer, se atribuiu toda uma discussão interessante, tecnicamente interessante, se baseou em alguns exemplos práticos, que o Augusto foi que acompanhou, que foi aquele tipo das calçadas conscientes. Lembra das calçadas conscientes? Teve muita apresentação sobre isso e tal. O que eu acho que nós temos que ver é essa questão de fazer o quê? O poder público fazer essas calçadas. Nós temos um zoneamento na cidade, que eu acho que é possível ter esse zoneamento a partir dos índices, que tem até no IBGE. Se a gente pedir isso para o professor Nilson, não agora, eu acho num segundo momento, faz um zoneamento da cidade, que é uma beleza em relação a isso, e aí você ter tarifas escalonadas. Eu concordo muito com o vereador
de quem tem mais, que tem os Mercedes na garagem, que tem essas coisas, que possa pagar um pouco mais. Por que não? Tem que ter uma visão do coletivo em relação a isso aí, sabe? Então, eu acho assim, do ponto de vista de conteúdo técnico, das formas das calçadas e tal, a lei das calçadas contempla muito bem isso. O que eu acho que pode ser qualificado num projeto de lei das calçadas, já que essas calçadas foram optadas no passado por ter um projeto de lei específica, é mudar o foco dessa questão. Quem vai fazer para padronizar é o poder público. Agora, quem pode pagar, quem tem condição de pagar o poder público, manda a conta junto com o IPTU, e quem não pode tem uma conta social e tal, porque também não pode ser igual para todo mundo, porque a cidade não é igual. E aí, se você tiver os dados sociais, você consegue ter um certo zoneamento, que eu não digo que seja boca de bode, como diria lá na minha terra, viu, vereador? Boca de bode é aquela coisa certinha e tal, mas que tem uma aproximação muito grande da realidade. Eu vejo por aí. Então, a questão das calçadas, na minha concepção, eu não sei se a Eliane concorda disso, eu também remetiria para um projeto de lei específico, só balizando as diretrizes que devem ter. Colocaria no plano, as calçadas têm que ser feitas pelo poder público para ser padronizada. Ao fazer essas calçadas, leve-se em conta a questão social, o escalonamento social, um tipo de coisa desse, através de um zoneamento que poderá ser feito junto com um projeto de lei ordinário específico. É isso, na minha concepção. Eu ainda acho, Silvio, que a gente é um tema tão abrangente, igual a Fernanda falou, o vereador Paulo falou, que a gente deveria até fazer uma audiência pública com o CREA, com outros órgãos, né, justamente para a gente debater mais, porque, não, vereador Paulo, que é tão abrangente esse tema da calçada, e tem um detalhe, né? A calçada, na realidade, ela, infelizmente, não dá para deixar sem calçada, né? Nós não podemos deixar sem calçada. A acessibilidade é um direito de todos e público, né? Então, nós temos que, às vezes, a gente tem que sobrepor o direito individual para se tornar público, né? O direito público. Agora, com relação à classe menos favorecida, Paulo, concordo com você também. Nós temos que achar um termo para nós não deixarmos dessa classe sofrer tanto. Porém, eu acho que tem que ter sim a calçada, entendeu? Até como você falou, você colocou muito bem, vereador. Nós temos que achar um meio termo para a gente poder... É igual o Silvio falou, o cara que tem um carrão, de repente, na calçada, na garagem, de repente faz a contrapartida, mas a gente tem que ter a calçada na cidade. Eu queria só uma partezinha, a senadora Lúcia dessa emenda para a igreja Santo Antônio, e fizemos o calçadão em torno da igreja, a área bem grande, com uma verba específica que ela doou para a igreja. Nossos deputados federais, senadores, deputados estaduais, podem muito bem, através das emendas, ajudar essas pessoas carentes fazendo as emendas para que eles possam realmente fazer suas calçadas. Emenda, você pode, o ano que vem, você vai ser eleito, se Deus quiser, pode colocar na sua emenda parlamentar em positivo para fazer as calçadas das pessoas carentes que não tem como fazer. Sugestão. Vereador, assim, a primeira coisa sobre loteamentos novos. Eu entendo que tem a questão do custo do resíduo sólido, mas é o seguinte, nós temos que pensar primeiro no cidadão. Se nós não pensarmos no cidadão, nós não vamos resolver o problema da calçada. E eu já dei só um exemplo aqui, eu não sou especialista nessa área, não sou engenheiro nem arquiteto, mas tem o saibro aí que pode, uma parte de saibro, uma parte de grama que pode resolver. A segunda questão, e aí acho que até o vereador Paulo Magalhães vai gostar, que é o seguinte, a gente pode fazer com que o loteador, 2 ou 3 anos depois de lançado o loteamento, quer dizer, já deu tempo de ele vender, deu tempo das pessoas construírem a casa, ele fazer todas as calçadas, porque daí quem não construiu nesse prazo vai onerar para ele ter que destruir a calçada e fazer de novo. Aí obriga a pessoa que comprou o lote a fazer realmente. Quem vai ser prejudicado é aquele especulador que comprou o lote e deixou lá abandonado. E isso pode ser previsto em lei, porque a infraestrutura são 5 anos que o empreendedor tem para entregar, certo? Então, a calçada pode ser a última coisa. Pode dar 3 anos, 4 anos, depois vem o empreendedor e faz o restante das calçadas. Né? É uma sugestão aí. Agora, o cidadão não pode ficar sem calçada, gente. Boa, não pode ficar sem calçada realmente.
Vereador, se permite, na verdade, nos condomínios fechados, né, e o projeto condomínio também, geralmente está se fazendo sempre, porque ele ajuda, ele contribui na vida do lote. Então, ninguém pensa mais comprar um lote, condomínio, sem a calçada. Eu já vou ter que cada um fazer sua calçada no condomínio. Então, isso faz parte. Eu acredito que, com o tempo, né, esse custo é incorporado, né, ao ganho, e, na verdade, os loteamentos abertos têm um ganho enorme. Né? Então, não teria problema. É uma discussão com os loteadores, é lógico, é um custo a mais, mas não é um custo assim que vai chegar no ponto de atrapalhar totalmente. Pelo contrário, ele vai melhorar as vendas, ele vai facilitar as vendas, é fundamental. Agora, a questão dos resíduos pode ocorrer mesmo, como o Fernando comentou, é a questão de a gente pensar mais sobre isso e ver de que forma podemos trabalhar com isso. Esse resíduo, no caso da calçada, que é um resíduo de concreto, né, ele pode ser utilizado, inclusive, para fazer novos tijolos. Ele não é um resíduo que não possa ser reutilizado. Então, é muito fácil reutilizar ele nesse caso aí. Uma parte aí que o Paulinho me deu uma opinião aqui. Nós temos o cheque reforma e o cheque moradia. Pode, através dessa verba do cheque reforma, pode jogar dentro das calçadas. Sobrar da calçada e joga dentro da casa, que realmente o cidadão pega para fazer o muro, para fazer banheiro, para ampliar a casinha que é pequena, mas dentro desse cheque reforma, pode realmente aproveitar para que as pessoas possam realmente fazer esse subsídio que vai realmente trazer resultado para essa população. Pessoal, só um detalhe, no projeto de lei está prevista essas calçadas pelo loteador. Já está previsto no parágrafo 2º, naquela tela que você mostrou, Fernanda, do artigo 119, deixa bem claro. Em complemento ao disposto ao artigo 118 desta lei, o imóvel objeto do loteamento deverá possuir acesso direto à via pública. Aí vem o parágrafo 2º. O acesso direto por via pública, que trata o caput desse artigo, deverá estar consolidado, possuindo condições de trafegabilidade, com pista de rolamento pavimentada, calçadas implantadas, rede de energia elétrica, iluminação pública e sistema de drenagem, quando da fiscalização do prazo legal de implantação da infraestrutura do loteamento, que são 2 anos, prorrogado por mais 2, né, esse prazo. No projeto está previsto. Na O loteador, Paulo. O loteador, nós vamos ter que interromper, por exemplo, porque o Marcos já está pedindo aqui para a gente desocupar, porque já vai ter a outra reunião. Como o vereador Álvaro já tinha previsto, né, que a discussão ia se estender. Opa, falei, né? Acho que a gente pode trazer detalhadamente o que a Eliane colocou. Vereador Paulo, pois não. A nossa amiga Eliane falou aí do asfalto, da água pluvial, mas esqueceu do esgotamento. Se faz o asfalto, não faz a rede de esgoto, depois aquela zorra quebrando asfalto para fazer. Então, o loteador tem que realmente fazer completo. E outra coisa, o que eu falei sobre o cheque reforma são para essas casas mais antigas, que o governo tem essa verba para fazer o social. Então, que seja feito nessas casinhas mais antigas que não tem calçada nem muro na frente, possa fazer a frente do muro e fazer a calçada para dar segurança para o proprietário da casa. Então, fica dentro disso aí. E já que encerrou o prazo, eu quero agradecer a vocês pela minha participação, ter a oportunidade de falar alguma coisa e me pedir desculpa. Às vezes, algumas coisas que eu penso que estou certo e às vezes estou errado. Muito obrigado aí. Ok, vereador Paulo, vereador Álvaro, obrigada a vocês. Na semana que vem a gente retoma essa parte aí do final, trazendo novamente o que a doutora Eliane colocou, para a gente ver o que fica para as outras, né? Para as outras questões que a gente conversou aí. Colegas do PCO, muito obrigada. Vamos para outra agora, né? Obrigado aí, Fernanda. Obrigado, vereador Paulo, a todos vocês aí, o Selomar, o Silvio, a Elani, o Hélio, o David e a Fernanda, né? Que estavam aqui com a gente até agora. Paulo, a gente tem que até pedir desculpa também pela não participação dos outros, né? A gente vai fazer o quê, né? Eu e você estamos efetivos aqui na subcomissão e vamos trabalhando, igual você falou. E os outros não vêm, nós vamos trabalhar aqui em prol da nossa cidade. Rapaz,
O vereador Paulo está em todas. Ele participa de todas. Ele participa de todas. É um coringa.